Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma aula de Administração Financeira e Orçamentária. Um curso desse que a gente está detalhando passo a passo. Eu tenho certeza que se o aluno fizer assistir todas as nossas aulas, fizerem os exercícios propostos que são lá do banco de questões e, claro, contribuir com o nosso projeto pedagógico, de elaborando mini questões, de fazendo avaliação inicial, fazendo lá os mini simulados, cara, eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo no dia da prova, porque esse curso é um curso nota 10, é um curso top, pode ter certeza que nós abordamos os principais assuntos aí, todos os principais assuntos, olha só, todos os principais assuntos que são mais cobrados na prova de concurso. E esse assunto de hoje chama-se o quê? Execução da despesa orçamentária. Professor, para me assistir essa aula, qual que é o pré-requisito? Primeiro, ter assistido às aulas anteriores, em especial a execução da receita orçamentária. Professor, por quê? Porque se você tem a receita, você tem a despesa. A despesa anda juntamente com a receita. E nós estudamos na aula anterior o quê? Os detalhes da execução da receita orçamentária. Nós temos dois estágios, não é isso? Tem o estágio da previsão da receita e tem o estágio da execução. A execução da receita é lançamento, tá certo? Arrecadação e recolhimento. Professor, e a despesa? Gente, a despesa também tem duas fases. Tem a fase da previsão, que é a mesma coisa lá dos dispositivos da receita, que tem que estar incluído nos dispositivos aí das leis orçamentárias, LOA, PPA, LDO e assim por diante. E também da execução, tá certo? Só que a despesa é um pouco mais detalhada. A despesa aí, o controle é maior e tem outros assuntos aí inerentes, tá certo? Então vamos lá. Estágios da despesa pública, né? Estágios da despesa pública, aqui nós estamos nos referindo principalmente à chamada receita orçamentária. Tá certo, meus amigos? Vamos lá, estágio da receita e despesa pública, né? Conceito. Vamos primeiro para um conceito aqui. A despesa pública consiste na realização de gastos, isto é, na aplicação de recursos financeiros de forma direta, na aquisição de meios que possibilitem a manutenção, o funcionamento e a expansão dos serviços públicos ou de forma indireta. Isso que vem a ser a despesa. Professor, todo gasto da administração pública é uma despesa? Claro que é uma despesa. E como está na administração pública, a administração pública tem o quê? Tem que cumprir determinados requisitos. E esses requisitos para execução da despesa, que são os assuntos que são cobrados na prova. Pode ter certeza disso. Isso que é cobrado na prova. O examinador quer saber isso de você. Se você estuda na fonte, cara, você pode ter certeza que você fica cada vez mais competitivo. Tá certo? Então vem comigo aqui. Então vamos lá. Professor, então vamos lá. Qual que é a fonte da legislação? Principalmente a Lei 4.320. Então a Lei 4.320 é a fonte da retirada de 90% das questões de concurso sobre execução da receita. Professor, não é receita, professor, é execução da despesa, tá certo? Eu vou começar a me policiar para não falar mais tal de receita, somente despesa. Então vamos lá, o que eu disse para vocês? Mapa mental aqui. Daqui dá para você já acertar as questões de prova. Igualmente, a receita, agora eu tenho que falar receita, nós temos dois passos. Primeiro, a fixação. Fixação. Lá na receita é o quê? É a previsão, tá certo? A receita ela é prevista. Professor, e a despesa? A despesa ela é fixada. Tá? Isso cai em concurso. Professor, mas é um detalhezinho. Cara, o examinador adora cobrar esses detalhes. Então, o primeiro passo é na fixação. Ok. Essa fixação ela ocorre aonde, professor? Essa fixação ela ocorre basicamente na LOA. Na Lei Orçamentária Anual. Depois que está, o que significa essa fixação? Essa fixação significa autorização. Como assim, professor, autorização? Significa dizer que quando uma despesa ela está lá fixada na lei,
Significa dizer que o poder público está autorizado a realizar, gastar aquele componente. Por exemplo, lá está fixada lá, investimento na compra de 3 viaturas para a polícia militar. Significa que ele está autorizado, ou seja, somente os gastos que estiverem fixados, tá, inclusos na lei orçamentária anual, que pode ser executado, que pode ter... Por quê? Porque, como ele passa pelo processo legislativo, o poder legislativo aqui representando o povo, ele aprova. Aprovando, ele concede a autorização. Então, isso aqui é importante, né? Por isso que eu sempre falo assim, gente, ó, isso acontece muito com um cara novo, né, que ocupa aí um cargo de chefia, que não tem experiência da administração pública. Isso acontece muito, principalmente tem cara que vem da iniciativa privada, que conhece o governador, conhece não sei quem, ministro não sei quem. Pô, esse cara lá no setor público, no setor privado, o cara arrebenta a boca do balão, né? Pô, esse cara vai arrebentar aqui na administração pública, vai lá e nomeia o sujeito lá. O sujeito nem conhece essas coisas, cara, né? Aí ele fala, pô, eu quero resolver os problemas daqui da superintendência, da secretaria, não sei do que. Cara, aí ele chega outro dia, convoca lá os assessores, eu quero fazer tal coisa. Por isso. Doutor, você não pode. Porque você não foi autorizado. Aqui você só pode gastar, meu filho, se você estiver o quê? Incluso na LOA. Por isso que é importante, tá certo? Então, o primeiro passo é a fixação. Nunca esqueçam disso. A partir do momento que já está incluso no orçamento, que você já tem autorização, você passa para o segundo passo, que é a execução. Tá certo? Beleza. Aí a execução é definida em 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento. Empenho, liquidação e pagamento. E tem que ser necessariamente nessa ordem. Professor, o que é o empenho, professor? Vamos lá, eu vou explicar geral para vocês, né? Você lembra que eu falei que a LOA foi feita autorização para a compra de 3 viaturas? Beleza, tá? Beleza. Você fez lá a compra da viatura, não foi? Então é o seguinte, o que você faz antes do empenho? Você tem que licitar. O que é licitar? Um procedimento administrativo que visa encontrar a melhor proposta para a administração pública. Você licitou, esse cara aqui venceu a licitação. Esse sujeito aqui venceu a licitação. Esse aqui, eu vou colocar aqui, né? É da GM. Pronto. Aí, ó, General Motors, né? O carro lá que ganhou, tá certo? Da GM, esse sujeito aqui, ó. Ele ganhou da GM, tá aí. Aí é o seguinte, ele tem que entregar o quê? 3. Beleza. Esse cara aqui só pode entregar mercadoria quando ele receber um documento chamado nota de empenho. Por quê? Nota de empenho é o que vai criar a obrigação do Estado para fazer esse pagamento. Então ele vai lá, recebe essa nota de empenho, esse documento, tá certo? Aquele documento é garantia desse fornecedor que é o seguinte, se ele cumprir as condições da nota de empenho, ele vai receber o dinheiro dele. Então ele recebe a nota de empenho. Beleza, aí esse cara aqui recebeu a nota de empenho, ele está autorizado a entregar o produto. Aí esse sujeito, ele vai entregar os carros. Ele vai entregar os carros para a administração pública. A administração pública vai atestar, está de acordo com os procedimentos, ele deu ok, ou seja, houve a liquidação. A partir do momento que ele entregou os carros e a administração pública atestou, deu ok, gerou o direito adquirido. Aí ele vai para o terceiro passo, que é o quê? O pagamento, o recebimento da viatura do carro. Então você tem um empenho, que vai criar a obrigação para o Estado e vai autorizar o fornecedor a entregar a mercadoria, no caso que é a viatura. A liquidação é o estágio da despesa que visa a verificação do direito adquirido por parte do fornecedor, se entregou ou não a mercadoria, e o pagamento, o mais fácil, é para repassar o recurso para o fornecedor. Então, em linhas gerais, esses que são os estágios da despesa,
tá certo? Os estágios da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Valeu? Ok. Então vamos agora passo a passo, né? Detalhar, de forma que o aluno não vai mais errar esse assunto. Primeiro, a fixação. A fixação. Então, se essa despesa ela for um investimento com mais de um ano de execução, segundo a Constituição Federal, você sabe muito bem disso, não é isso? No artigo 67 da Constituição, a obrigatoriedade dessa despesa está previsto no plano plurianual. Segundo, ela tem que ter o quê? Autorização prévia da despesa do Poder Legislativo, ou seja, está inclusa na LOA ou em uma outra lei que altere a LOA, que pode ser os créditos adicionais. Finalmente, tem a programação da receita e da despesa, que é o cronograma mensal de desembolso do poder público. Então, isso aqui é o passo da fixação, né? Beleza, não tem muito o que falar. Agora, segundo passo, execução. Primeira fase, empenho. Cara, empenho. O artigo 58 é o conceito de empenho. O artigo 58 é o que mais é cobrado na prova. Então, ele vai conceituar o que vem a ser o empenho. O que é o empenho? É o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, olha só. Ato emanado da autoridade competente. Quem que é essa autoridade competente? Essa autoridade competente é um cara chamado de ordenador de despesa. Professor, quem que é o ordenador de despesa? Vamos colocar em nível estadual, municipal, federal. Por exemplo, estadual. Quem que é o ordenador de despesa? É o secretário da pasta, o secretário de Estado. Então, o secretário de Estado é o ordenador de despesa. Professor, no popular, quem que esse cara faz? Esse cara que assina o cheque. Ele que tem a condição, a prerrogativa de contrariar obrigações para a administração pública. A lei diz isso. Então, ato emanado de autoridade competente. Quem que vai emitir, então, o empenho? O tal do ordenador de despesa. E esse cara de ordenador de despesa, eu vou dar um conselho para vocês de professor, de amigo, cara. Se vocês, claro que vocês vão ser aprovados no concurso público, eu tenho certeza disso, é só vocês não desistirem que a sua hora vai chegar. Corram dessa função. Tá? Corram dessa função aqui. Corram, fujam, suma dessa função aqui. É ingrata, cara. Você vai responder por muitas coisas que você não fez. Eu falo porque eu já tive a infelicidade de ser esse sujeito aí por 8 meses e nunca mais eu quero saber disso, tá certo? É só problema. Mas para concurso público você sabe que quem que é a autoridade competente é o tal do ordenador de despesa, tá certo? É porque a gente fala essas coisas na aula, cara, porque a gente gosta de vocês, eu quero só o bem de vocês. E eu passo essa experiência. Cara, então ordenador de despesa, é claro que vai ser um cara bajulado, entendeu? Vai ser um cara bajulado, vai ser um cara aí que vai receber muitos amigos, né, convites, né? Aqui você vai ganhar muitos amigos do cargo, né? Mas depois que você perder o cargo, aí você vai encontrar quem que são seus verdadeiros amigos, né? Professor, então você foi secretário de Estado? Não, não fui. Acontece o seguinte, que essa autoridade competente, ele pode delegar essa função de ordenar despesas. Tá certo? Ele pode ordenar, ele pode delegar essa função de ordenador de despesa. Ele pode fazer isso? Claro que ele pode, né? Então, eu fui um cara aí que foi objeto dessa delegação. Então, quem que é autoridade competente? É o ordenador de despesa. Esse cara tem a prerrogativa de fazer o seguinte, olha só, criar para o Estado obrigação de pagamento. Ou seja, esse cara aqui vai criar uma obrigação de pagar, olha só, o pagar, né? Então, eu entreguei lá a nota de empenho para o cara do carro da GM, lembra? Então, o Estado tem o quê? Obrigação de pagar. Ah, professor, o que acontece? Opa, desculpa, a partir do momento que o fornecedor recebeu aquela nota de empenho, que é o documento produzido pelo empenho, ele tem a garantia, se ele cumprir as obrigações ali,
que ele não vai levar o famoso calotão. Tá? Isso é no papel, porque a gente sabe que na prática aí o Brasil é terrível. É terrível, mas o concurso público vai querer saber isso de vocês. Então, esse ordenador de despesa vai criar a obrigação de pagamento. Eu falo o seguinte, se você cumprir, você recebe. Agora é o seguinte, essa obrigação de pagamento, ela fica condicionada, pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, pendente, o que é pendente? Você tem uma obrigação de entregar alguma coisa, entregou, você recebe. E existem algumas despesas, né, que não tem aí pendente de implemento de condição. Tá? Professor, eu quero um exemplo aí onde ocorre um empenho, mas não tem esse não aqui, implemento de condição. Pagamento de precatório. Né? Pagamento de precatório, ocorre o quê? O empenho e, claro, a liquidação e o pagamento já é uma fase só, porque não tem condição, não tem implemento de condição, tá certo? Mas 99,9% das despesas do Estado da Administração Pública há necessidade do implemento de condição. Então, senhores concurseiros, futuros servidores públicos, vou ler novamente esse cara aqui, você não pode ter preguiça. Esse conceito aqui é o que mais cai. O que é o tal de empenho? Então, empenho está previsto no artigo 58 da Lei 4.320, que diz o seguinte: ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. O artigo 59 vem falando também do empenho. Ele fala: o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Professor, vamos explicar esse sujeito? Tem que explicar, tem muita coisa. Limite do crédito dos concedidos. Quem que define esses limites? A LOA. Ou seja, se na LOA das 3 viaturas está previsto R$150 mil, aí eu pergunto qual é o valor máximo do empenho. O valor máximo que vai ser do empenho vai ser 150 mil. Por quê? Porque o artiguinho 59 diz o seguinte: o empenho da despesa. O que é o empenho? Empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado com obrigação de pagamento, pendente de implemento de condição, ou não, né? O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Então, esse crédito concedido é aquele que está na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Bacana, prof? Bacana. E, finalmente, né, o artigo 60, né, ele fala assim: é vedado a realização de despesas sem prévio empenho. Ótimo. Então está aqui. Fases da execução da despesa. Fases da execução da despesa. Primeiro, olha só, primeira fase. Empenho. Segundo, liquidação. E terceiro, pagamento. O artigo 60 ele é taxativo, olha só. É vedado, é proibido a realização de despesas sem prévio empenho. Ou seja, cara, todas as despesas obrigatoriamente têm que ter o tal de empenho. Se você realizar uma despesa sem o tal de empenho, você está incorrendo em crimes contra as finanças públicas. Você vai ser responsabilizado. Você pode ter certeza que o Tribunal de Contas vai bater na sua porta. Você pode ter certeza que a Corregedoria ou a Controladoria ou a Auditoria do Estado vai bater na sua porta. Até o tal do Ministério Público pode bater na sua porta. Então, é o seguinte, atenção. É vedado, é proibida a realização de despesas sem prévio empenho. Então, empenho é primeiro. Todas as despesas necessariamente têm que ter empenho. Agora, é claro que na nossa aula de suprimento de fundos, né, do adiantamento, nós vamos falar uma situação particular em relação a isso. Tá? O adiantamento, o nome diz adiantamento, suprimento de fundos. O artigo 61, ele vem falando o seguinte: para cada empenho, atenção, para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho. Então, aquele ato emanado de autoridade competente que cria obrigação pendente de implemento ou não, de condição de implemento,
Para cada ato daquele, a administração pública terá que ter uma nota de empenho. E essa nota de empenho, olha só, indicará o nome do credor, no caso foi a AGM, a representação, tá? A representação, porque está representando a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo. O que é a representação? É o que está sendo objeto. Tá certo? No carro foi a viatura, as 3 viaturas. E a importância da despesa, o valor, bem como a dedução dessa para o saldo da dotação própria. Ou seja, lá na viatura, lá no orçamento, estava previsto 150 mil para as 3 viaturas. Fez a licitação, encontrou um doido aí que vai entregar por 95 mil. Então, você vai fazer o valor 95 mil e lá vai ter que constar o saldo da dotação própria. Esse saldo aí de 65 mil, tá certo? Que foi 95, era 100 mil. Então, era 150 mil menos 95, 65 mil. Bacana, fechou? Nota de empenho, né? Professor, então é o seguinte, mas professor, então olha só. Então, o que acontece? Eu estou pensando em algumas situações aqui, professor. Professor, eu comprei a viatura. Beleza, você vai fazer quantos empenhos? Um empenho só. Já sabe o valor certo? Tá. Toda despesa, professor, você falou que tem um tal de empenho. Sim, tem um próprio empenho. Depois você... Então, vem o seguinte, tem que ter... Você tem agora, professor, conta de energia. Você não sabe o valor exato que você vai empenhar. E aí? E aí você tem que fazer uma estimativa. Ah, professor, então significa dizer, professor, que nós temos aí nessa matéria tipos de empenho? Sim, as espécies de empenho. Então nós temos basicamente 3 tipos de empenho. O empenho ordinário, que é esse empenho normal aí, que você sabe o valor, que é a maioria absoluta esmagadora, tá certo? Esmagadora a maioria esmagadora aí do como é que eu falo assim para vocês? Maioria esmagadora da atividade estatal. Você tem o empenho estimativa, que é para esse caso que você não sabe precisar exatamente qual o valor do empenho, da despesa, né? E finalmente o empenho global, tá certo? Então vamos lá, tipos de empenho. Professor, isso cai em concurso? Cara, imagina, esse cara não cai, esse cara despenca em concurso. Vamos lá. Empenho ordinário. Tá? Destinado a atender a despesa cujo valor é previamente conhecido e o pagamento será efetuado em uma única parcela. De novo, empenho ordinário, destinado a atender a despesa cujo valor é previamente conhecido e o pagamento será efetuado em uma única parcela. Fechou, né? 10. Tá certo? Vamos aqui. Empenho por estimativa, o nome diz, você vai estimar. Você não sabe exatamente qual é o valor. Destinado a atender a despesa cujo montante não pode ser determinado antecipadamente, com precisão, podendo o pagamento ser realizado em uma ou mais parcelas. Então, aí para vocês é o empenho por estimativa. O empenho por estimativa é aquele utilizado para o pagamento de tarifas públicas, né? Você não tem como precisar. No caso do carro, houve a licitação, lá tem um valor da licitação na ata da licitação, você tem um valor, você manda lá resolver o problema. Estimativa não. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.